Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 8º vídeo, já passamos aqui da metade dessa série de 13 vídeos sobre o livro de Êxodo. Hoje nós vamos estudar sobre a aliança no Sinai, ou seja, vamos estudar todo esse momento aí após a peregrinação do povo no deserto, ou no meio dela, na verdade, né? Deus chama esse povo aos pés do monte para lhe dar alguma coisa, né? Você já sabe, tem spoiler na área, né, pessoal? Hoje o quarteto é um quarteto de trio, né? Nós temos aqui a participação do Alexandre e também do Marcos André. O Ricardo, infelizmente, há poucos instantes, não conseguiu melhorar lá da saúde dele, mas ele está bem, mas está mal e não pôde participar conosco. Mas vamos orar aí para que ele participe conosco na próxima lição. Beleza, pessoal? E também participe você se inscrevendo no canal, deixando um joinha e também deixando o seu comentário, né? Isso gera engajamento no canal e ajuda a promover o conteúdo aqui dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, então antes aqui de eu chamar o Alexandre, que vai começar conosco hoje com a lição de sábado, eu queria agradecer aquele pessoal que dedicou um pouquinho do seu tempo, deixando um alô lá, né? Nas Olimpíadas aqui, pelo menos do vídeo 7, nós temos aqui a Regiane Alves, o Genésio Mioto e o Pedro Virgínio. Pedro Virgínio no pódio aqui, em terceiro lugar. Temos também aqui a Sandra Vittar participando, Valdenice Martins Cerqueira, Benedito Eugênio, Vanderlei Jacó, Gabriel de Lima, sempre comentando conosco, Josefa Ascenso, Bete Souza de São Paulo, Ailda Pinheiro, junto com seu querido filho Ian, que é fã aqui do canal, Esmeralda Viana, minha sogrinha, Sandra Machado, Natalice Santos Araújo, Rosângela Correia e também a Viviane de Araújo. Que legal, pessoal. Valeu aí pelos comentários de vocês. Muito obrigado. E agora, então, né, ainda antes de eu chamar o Alexandre mais uma vez, a gente precisa chamar o Espírito Santo para que ele nos conduza nesse momento tão especial e nesse trecho da Bíblia que muitos não entendem, que muitos desprezam ou acham que já entrou em desuso, né, que pode ser rasgado da Bíblia, né? Então vamos orar a Deus nesse momento. Curve sua fronte, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por ter nos criado, por nos dar a vida, por nos dar a esperança em Cristo Jesus. Obrigado também pela Tua palavra estar aberta e por essa série onde estamos acompanhando, ó Pai, a saga do Teu povo ao sair do Egito, Pai. Que é uma alusão a uma metáfora para que nós saiamos também do nosso Egito, passemos pelos desertos da vida e finalmente chegaremos a Canaã, Senhor. Que hoje, mais uma vez, o Senhor possa usar o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte também que dissemina esse conteúdo, para entendermos, ó Pai, sobre essa aliança que não foi pregada na cruz, está viva e eficaz. Use-nos, ó Pai, clareie nossa mente, nosso discurso. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Obrigado, Lúcio. Bom, satisfação estar aqui de volta. Boa noite, Marcos André também. E boa noite para você que tá aí em casa. Nós vamos trabalhar separadinho, então, eu na lição de sábado, domingo, segunda. Depois a gente passa a bola para o Marcos André com terça, quarta e quinta. O Lúcio volta com a sexta. Mas é claro que qualquer momento que os colegas aí quiserem fazer uma parte, fazer alguma ponderação, são sempre muito bem-vindos. Vamos manter esse clima gostoso de classe de escola sabatina, classe dos professores de sábado de manhã, né? Uma coisa que não sei se existe ainda em algum lugar, mas quem tem cabelo branco vai lembrar. Verso para memorizar está lá em Êxodo 19, capítulo 19, versículos 4 e 6. E o título da lição é Aliança no Sinai, como disse o Lúcio. Eu vou ler com vocês 19, 4 e 6. Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim.
Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse convite, né, essa promessa e esse convite, elas são os termos aqui da aliança. É um convite de casamento, né? A aliança envolve um pacto, envolve um símbolo de núpcias, é um convite de casamento. E o ideal, apesar de ter distorções em muitas culturas, o ideal é que as pessoas se casem porque elas querem, né? O ideal é que as pessoas se casem voluntariamente. Então Deus ele está aqui, como já fez em outros momentos antes e como vai fazer em outros momentos posteriormente, apresentando um pedido de casamento, apresentando um pedido de núpcias para o povo. E um ponto importante da resposta desse povo é a resposta que eles dão diante do Sinai, quando eles vão dizer para Moisés, né, tudo que o Senhor ordenou, certamente, isso nós faremos. Né? Agora, desse texto do verso para memorizar, tem alguns aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é o testemunho que Deus faz daquilo que ele já havia feito no passado. Como eu já falei em lições anteriores, o judaísmo e o desenvolvimento do judaísmo, que é o cristianismo, são religiões de memória. Como historiador, eu trabalho muito com memória. E a ideia de sempre remeter a uma experiência passada, sempre se remete a uma experiência do que foi. Então, o convite, né, ele começa aqui com Deus lembrando o que tinha feito para o povo. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Como levei vocês sobre asas de águia. Então, como eu resgatei vocês com velocidade, com presteza, com prontidão. E os trouxe para perto de mim. E aí vem outros textos na cabeça, né? Porque com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Lembra muito as noções do livro God in Search of Man, né? Deus à procura do homem, do rabino Abraham Joshua Heschel, que é um cara por quem eu sou apaixonado e que eu já trouxe muitas vezes esse texto dele, que traz a noção de que Deus, ele se movimenta. Deus não é um Deus distante, escondido, que precisa ser encontrado. A gente vê nas religiões orientais muito da ideia de por meio da meditação, né? O budismo tem isso, o hinduísmo tem disso. Por meio da meditação, você leva o seu espírito até Deus e você encontra Deus. Até por meio de uma meditação extrema, você ser um com Deus, né? Entrar no nirvana. Se a gente vê outras práticas religiosas, vai ter muito a ideia de fazer uma oferta para atrair a atenção de Deus. Quando a gente vai para a religião, para as religiões mesopotâmicas, né? Babilônia, Persa, se a gente vai para a religião grega, romana, sempre tem a noção de você fazer uma oferenda para atrair a atenção de Deus. Para que Deus te veja, você grita. E aí eu lembro de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, né? Quando os profetas se cortavam e gritavam e gemiam. Só que o judaísmo e o cristianismo eles têm uma noção diferente. A noção de Deus em busca do homem, como diz o rabino Heschel, é um Deus que busca e que se movimenta e que se mobiliza e que age para se apresentar. Não é um Deus que está escondido e precisa ser achado. É um Deus que nos procura. E talvez o primeiro momento em que isso apareça seja na viração do dia, quando logo após o pecado, Deus pergunta aonde está Adão, aonde está Eva, aonde vocês estão. Então Deus... Alexandre, aproveitando aqui só para intervir um pouco, né, que Apocalipse 1, verso 5, se eu não me engano, fala, né, que Deus, aquele que ama, que nos ama, e que deu seu sangue para libertar a gente do pecado. Que visão, assim, né, completamente contrária, antagônica aos deuses, né, gregos, assim. Ele nos ama e deu seu sangue para nos libertar do pecado. Olha como que ele se preocupa, como ele está em nossa busca, né?
é antilógico um Deus que oferece oferenda para nós, né? É, E no caso ali, Deus se oferece como oferenda. Acho que é importante destacar, né, porque a grande diferença entre o cristianismo, né, a religião bíblica, o Deus de Israel, né, nós podemos dizer assim, e o paganismo, é o fato de que nas religiões pagãs é você quem faz uma oferta para despertar o divino, né? E na religião cristã e no conceito bíblico é Deus que vai ao encontro do homem, né? Então a gente pode medir também o quanto de paganismo tem na nossa religião por essa métrica, né? Então se eu penso assim, ó, eu vou levar o meu dízimo lá para que Deus possa me abençoar, sou pagão. Ainda que eu esteja dentro de uma igreja cristã, ainda que eu esteja lendo a Bíblia, né? Mas se esse é o rito, eu sou pagão, né? Porque o cristianismo é Deus ao encontro do homem, né? Às vezes a gente ainda procura indulgência, né, Marcos? Exato. Ainda queremos a indulgência. Eu lembro do meu avô velhinho, que muito simples, com muita dificuldade intelectual, mas eu lembro do meu avô devolvendo o dízimo falando é para pagar a prestação da igreja. O tio Genésio aí que assiste a gente vai lembrar do vô Nelson, né, tio Genésio? O vô Nelson falava para pagar a prestação da igreja e pagava fielmente a prestação, junto com a conta de luz, com a conta de água. Mas seguindo o texto aqui, nós temos então um Deus que procura nos atrair a Ele. Ele se aproxima, ele toma a iniciativa e depois ele busca atraí-los. E aí, agora, convida o povo para uma aliança que é condicional. Porque diz assim: se ouvires atentamente, se tem o ser agora, tem uma condição. E a condição é: se ouvires a minha voz, se guardares a minha aliança. Qual que é a resposta de Deus a essa ação? Vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E aí é legal porque Deus segue, ó, porque toda a terra é minha. Então, não quer dizer que só vocês vão ser meu povo. Todo mundo é meu povo, porque toda a terra é minha. Mas vocês serão minha propriedade peculiar. Quer dizer, vocês serão o meu item, o meu objeto da minha afeição. Vocês vão ter mais da minha atenção, vocês vão ser especiais dentre todos os outros povos. Porque toda a terra é minha, mas vocês vão ter a cerejinha do bolo ali. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quero destacar aqui o termo reino de sacerdotes, porque nós temos a noção de que o povo judeu ele é escolhido por Deus aqui e que isso se reverte em bênção para o povo. É verdade, está correto. Só que essa é uma compreensão limitada. Porque falta a gente olhar que essa bênção ela existe para que o povo abençoe os outros. Só faz sentido eles receberem a bênção de serem o povo peculiar se eles puderem ser um instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra, como foi a promessa feita a Abraão. Então, esse chamado para uma aliança especial não é um chamado para um status de privilégio, de conforto, mas é um chamado para um privilégio de serviço. O que deveria dissolver um pouco da empáfia, dissolver um pouco da arrogância, dissolver um pouco das noções exclusivistas de salvação. Porque é chamado para ser sacerdote a servir. Então, resumindo a lição de sábado e já dando o apontamento que vai ser o fio da lição na semana, né? Deus ressalta a memória do que ele fez, Deus chama para um relacionamento próximo e ele toma a iniciativa de se aproximar. Deus chama para um compromisso na aliança. Então, existem requisitos de obediência a cumprir. Deus oferece um status especial e esse status especial envolve necessariamente, inevitavelmente,
o serviço. Agora a gente caminha para a lição de domingo. E ao trabalhar a lição de segunda com o verso para memorizar, nós já trabalhávamos a lição de domingo, porque a lição de domingo está lá, o texto de Êxodo 19, 1 a 8. E o texto de 19, 1 a 8 traz dentro de si o verso para memorizar. Até por isso que eu optei por trabalhar trecho a trecho do texto, a gente já estava trabalhando a lição de domingo. Eu quero destacar no estudo da lição de domingo as duas pontas do texto que não foram trabalhadas. Então, a parte inicial e a parte final que não estão no verso para memorizar, né? O que não está no verso para memorizar? É, primeiro, Deus procurando Moisés e se apresentando para Moisés. Deus dando todos os termos de como deveria ser a aproximação. Ele fala que ele vai descer numa nuvem. E o povo falando, o povo apontando tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Então já tem ali a noção de uma aceitação a essa aliança, a esse projeto de fidelidade. E também nós começamos a ver o apontamento para uma ordem em que essa mensagem seria dada. A mensagem especial, a lei, esse chamamento, essa aliança, ele não seria feito de uma forma displicente, ele não seria feito à reveria, até porque o povo não estava preparado para assinar o contrato. Para assinar o contrato, a gente tem que ler o contrato primeiro, a gente tem que saber o que está fazendo, e o coração do povo estava endurecido, o povo estava cansado da viagem, o povo estava inseguro da sua confiança em Deus, ainda como havia demonstrado em muitos momentos no maná, como havia demonstrado nas águas amargas, como havia demonstrado diante das águas da rocha, quando Moisés fere. Então, era preciso um preparo. E esse preparo, ele é apontado na lição de segunda. A lição de segunda-feira, ele diz assim, preparando-se, o título, né? Preparando-se para a entrega da lei. E aí o texto está ainda lá no verso 19, no versículo 9 até 25. E aí nós temos um monte de regrinhas, não vou entrar em todas elas. Mas o que eu quero destacar? É que o povo precisava se mover para a santidade. Não foi assim, eles chegaram no pé do Sinai lá e Deus já foi descendo fogo, não. Teve um período ali de quase 2 meses de preparo. O povo ficou parado no pé do Sinai, o povo ficou se preparando. Aí Deus fala, ó, agora chegou a hora. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar 3 dias com uma dedicação especial espiritual. Vocês devem lavar as suas roupas. Gente, lavar as suas roupas, vamos lembrar que esse povo estava no deserto, ali no pé do Sinai, não é um negócio do tipo, tem barris e barris de água. Esse lavar as roupas aqui, ele envolvia um ritual religioso de purificação, que era muito importante também. Vamos lembrar que os judeus eles faziam vários rituais de purificação, de lavar pé, de lavar mão. Então, aqui envolve um lavar a roupa, que ele é ritual também, que é purificação, que envolve uma noção de perdão de pecado, de limpeza espiritual. Então, tem esse primeiro aspecto. Depois, Deus dá ordem de que eles cerquem o monte. Então, tem que colocar cerca ao redor do monte. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E Deus vai se manifestar no monte. E se o povo se aproximar do monte, tocar no monte, o povo vai ser fulminado, porque o povo não aguenta estar diante da presença santa de Deus. Acho interessante a gente pensar isso à luz do verso para memorizar e da ideia de um Deus que se aproxima e que quer nos atrair. Porque é contraditório. Poxa vida, Deus quer nos atrair, Deus quer se aproximar, aí ele coloca uma cerca? Sim. Sim, por causa do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Essa cerca, ela estava ali não porque Deus não queria estar em contato direto com o povo, mas porque o pecado do povo fazia separação entre o povo e Deus. Então, coloca-se a cerca. A noção era de que o povo deveria
contemplar a santidade de Deus, entender a santidade de Deus, entender que aquilo que eles estavam fazendo não era algo leviano, era um pacto, era um contrato solene, um contrato sagrado. O povo deveria não se, o texto fala, não se acheguem às mulheres. Quer dizer, os maridos e as esposas deveriam viver em abstinência sexual por 3 dias. E aí é interessante, gente, pensar que muitas vezes a gente tem uma compreensão do sexo como sendo algo sujo, como sendo algo pecaminoso, como sendo algo errado, e não é nada disso. É uma bênção de Deus, é vontade de Deus, está lá desde o Gênesis, no crescei-vos e multiplicai-vos, está certo. Dentro de um contexto conjugal, dentro de um contexto em que as duas partes têm condição plena de aceitação, de ciência do que estão fazendo, está tudo aqui, tudo certinho. Só que nesse momento não, porque aquele momento ali era um momento como se fosse de um jejum, era um momento de se voltar para uma autoanálise, se voltar para uma reflexão sobre os próprios processos, pensar sobre os próprios pecados, as coisas que precisavam ser deixadas no Egito, as coisas que precisavam ser deixadas para trás no deserto. Era um chamado para uma nova aliança, para um novo vínculo. Então, não faz mal passar ali 3 dias com uma alimentação diferente, com uma conduta diferente. Não porque a outra alimentação fosse errada, não porque a outra conduta fosse errada, mas porque nesse momento o foco estava unicamente na relação com Deus. Então tem esse processo. E é interessante também porque há por muitos momentos um chamamento de trombetas. É interessante porque na Bíblia sempre ou quase sempre que vão acontecer coisas importantes, acontece o soar de trombetas. É uma coisa própria do povo semita daquela região. As trombetas, elas eram um aviso que chamava para marchar para a batalha, as trombetas eram um aviso que chamava para o culto, as trombetas eram um aviso que chamava para fazer o acampamento, e as trombetas eram agora o anúncio de que chegava uma cerimônia santa, chegava um momento solene em que o povo receberia a lei, em que o povo se aproximaria da lei. E aí, para fechar, 2 questões. Primeiro, qual que é a importância dessa lei? Nós entendemos a lei como caráter de Deus. E se nós entendemos o povo como uma nação santa de sacerdotes, nós entendemos que esse povo deveria viver o caráter de Deus na lei para manifestar o caráter de Deus diante dos outros povos. A ideia da lei do Decálogo era de que o povo fosse um povo tão maravilhoso, tão feliz, tão saudável, tão equilibrado, tão funcional, que as outras nações olhassem e falassem: nossa, que Deus maravilhoso esse povo tem, que tem leis tão sábias, que tem leis tão inteligentes. Então o povo recebe a lei para partilhar a lei com os outros, porque a lei é uma bênção, porque a lei é uma dádiva. E o ministério sacerdotal do povo envolve apresentar a lei diante das nações. Outra questão que eu acho interessante, que está lá no final da lição de segunda-feira, é que existem 2 leis de 10 mandamentos. E elas são dadas em 2 extremos. Uma delas é dada em Deuteronômio, no momento em que o povo está às vésperas de entrar na Terra Prometida. E a primeira é dada em Êxodo, no 20, no contexto em que o povo está começando a sua peregrinação no deserto. Então o povo começa a sua peregrinação no deserto com a lei também, e ele encerra a sua peregrinação no deserto com a lei também. E existem diferenças entre as 2 leis. E eu quero destacar uma diferença, que é uma diferença já bem batida, já bem trabalhada, mas que eu considero que sempre é relevante, que é a questão do sábado. Na primeira versão do sábado, Deus fala assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Quando chega no porquê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, no 7º dia descansou. Então o povo que estava entrando no deserto era um povo que precisava conhecer Deus. E aí Deus está lembrando para esse povo o seguinte: olha, eu que criei vocês.
Eu sou o Deus, seu Senhor, seu Criador. A repetição da lei lá em Deuteronômio é um povo que está se preparando para tomar a terra. É um povo que já peregrinou para o deserto. E aí, esse povo tem que lembrar duas coisas. Primeiro, ele tem que lembrar o que Deus fez por ele no passado. Às vezes a gente cai na rotina espiritual e a gente para de refletir sobre o que Deus já fez pela gente. Nunca podemos parar de refletir pelo que Deus fez pela gente. A gente tem que sempre retornar o lugar de onde Deus me tirou, o milagre que Deus já fez em mim. Lembra que o cristianismo é uma religião de memória. Então lembre-se do que Deus fez por você. E aí quando a gente vai para Deuteronômio, quando é repetida a lei, diz assim: porque eu te tirei da terra do Egito. Porque você foi forasteiro no Egito. E agora o segundo aspecto. Em Deuteronômio é um povo que está entrando para dominar a terra. É um povo que vai ter poder sobre outros povos. É um povo que vai ter servo. E quando a gente começa a ter servo, quando a gente deixa de ser senhor, é rapidinho assim, ó, a gente esquecer como é ser servo. Enquanto era empregado, sofria. E pensava assim, eu nunca vou ser desse jeito. Quando vira para patrão, faz pior do que o primeiro patrão fazia. Chicote no lombo do empregado. Então, a mensagem de Deuteronômio é a mensagem para um povo que vai tomar a terra. A mensagem de Êxodo é a mensagem de um povo que vai peregrinar no deserto. Qual está certa? As duas. O mandamento e a lei não são perfeitos? São. Então, por que duas versões diferentes? Tem como uma ser mais perfeita do que a outra? Tem. Na medida em que é direcionada para aquele momento. Em Êxodo, o mandamento perfeito era o de Êxodo. Em Deuteronômio, o mandamento perfeito era o de Deuteronômio, porque era um mandamento expresso na linguagem da necessidade do tempo daquele povo. A gente pode pensar aqui o conceito de verdade presente. Chegamos na lição de segunda e agora terminamos a lição de segunda e vamos subir o Sinai com Marcos André. Tá contigo, Marcos. Se quiser continuar, fica à vontade, Alexandre, porque eu sei que você preparou essa também. Na parte de terça-feira, nós temos a entrega do Decálogo, né? Então, no momento da entrega do Decálogo, nós vemos ali Deus se apresentando, depois dessa purificação toda que foi feita e tudo mais, né? O autor destaca aqui que Deus não começa o mandamento com proibições ou com ordens, né? Mas falando a respeito da sua obra. E talvez aí o Alexandre queira contribuir, porque eu vejo aqui um padrão de aliança de suzerano e vassalo, né? Que é o mesmo que ele faz lá no capítulo 19 também. Ele se apresenta como Deus que tirou eles do Egito, ou seja, eu já fiz algo por vocês, e agora apresenta a aliança. Em resposta, o povo diz, tudo que o Senhor nos ordenar, faremos. E aqui eu entendo esse momento aqui de Deuteronômio, de Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo 20, eu entendo uma aliança, e o Alexandre foi feliz em falar do casamento, né? Mas se você observar o casamento nesse princípio de que você entra num casamento de livre e espontânea vontade, aqui Deus está cumprindo uma promessa que foi feita não a esse povo, mas a Abraão. Ele tirou o povo do Egito para levar para uma terra. E Abraão, ele havia se comprometido com Abraão em fazer isso. Ele disse, o povo vai sofrer lá no Egito, mas eu farei um juízo contra o povo lá no Egito e levarei eles para que eles herdassem a terra. Porém, aqui eu entendo Deus fazendo uma aliança não com Abraão mais, mas com aquelas pessoas que estavam ali.
E aí Deus chama eles para essa aliança, dizendo assim: eu fiz isso por vocês, e agora, se vocês, aí entra o se, né? Se vocês continuarem na minha presença, se vocês me obedecerem, se vocês andarem nos meus caminhos, haverá então bênçãos para vocês, vocês serão meu povo escolhido. Né? O que é o suzerano e vassalo? O suzerano era aquele que era dono de terras. Ele era dono de todas as coisas. E aí Deus se apresenta ali como um dono. Né? Ele fala no verso, para memorizar, ele diz: eu sou o dono de toda a terra. Eu sou o dono de tudo. E ele chama o povo para uma aliança, dizendo assim: fiquem comigo, andem comigo, e eu darei a terra para vocês. Eu farei vocês meus sacerdotes. Aqui vocês serão um povo peculiar, né? E agora, no mandamento, da mesma forma, ele começa a dar a lei não com ordens, mas com aquilo que ele já havia feito, o que nos estabelece aqui um padrão muito claro daquilo que nós compreendemos como a salvação pela graça. Se você for lá em Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9, Deus fala exatamente dessa forma. Deus apresenta a graça, ou melhor, o apóstolo Paulo, né, fala da graça e fala assim: ele fez isso por graça, ele deu a vocês, para que ninguém se glorie. E em seguida, ele já diz o seguinte: para que vocês então andem nos seus caminhos, para que vocês tenham para que vocês se manifestem isso em boas obras. Então Deus aqui, ele está demonstrando com palavras diferentes o mesmo que foi expresso pelo apóstolo Paulo. Ele está dizendo: olha, eu fiz isso por vocês, eu dei gratuitamente isso para vocês, espero de vocês essa atitude, né? Se o Alexandre quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Alexandre. Sobre a relação suzerano-vassalo, Marcos, eu tendo a ser um pouco cauteloso. Vou explicar por quê. A relação de suzerania-vassalagem, em que tem o senhor de terra maior, né, e o povo, o vassalo que presta juramento de lealdade a esse senhor, ela é uma relação típica do feudalismo europeu, ali no século X, século IX, Europa Ocidental. Então, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, né, não a Bretanha, Inglaterra, a parte sul. Quando eu olho para a relação que Deus está chamando o povo aqui, eu não associo direto com a relação do suzerano vassalo medieval. Eu associo mais com a noção do suzerano ou do déspota oriental, que daí a gente vai estar mais próximo do contexto histórico do texto bíblico, né? E aí, como que a gente poderia entender? Se a gente vai para as sociedades orientais, o déspota oriental, o rei oriental, isso serve para o rei babilônico, isso serve para o rei persa, isso serve para a Suméria, isso serve para o Egito. Existia uma relação de pertencimento, de quase propriedade da terra e do povo que habitava a terra. E essa propriedade não era uma propriedade no sentido de vender o povo como escravo, mas era uma propriedade no sentido de estabelecer um senhorio de dono mesmo. Então, o faraó, ele dizia: eu sou o Egito, e o Egito me pertence. Nabucodonosor, de um processo muito parecido. Eu sou, e é meu, e todas as coisas me pertencem. Então, quando eu vejo Deus se aproximando para falar do povo aqui, eu vejo ele como um senhor, rei oriental, que tem um ar divino. Todos eles tinham um ar divino, seja como sacerdote, seja como Deus, né? Eram sociedades teocráticas. Mas ele está chegando para o povo e falando assim: olha, eu quero que vocês sejam meus. Minha propriedade peculiar entre os povos da terra, né? Só que eu vou fazer algo que os outros reis orientais não fazem. Eles já são seu dono, e aí eles te impõem a lei. Eu estou te apresentando a lei antes. Então aí ele subverte, sabe? Ó, esse aqui é o contrato. Você pode entrar nele ou você pode não entrar nele. É voluntário. Se você entrar nele, você vai ser o meu povo específico, especial. Se você não entrar nele, tudo bem.
você vai perder as promessas dessa aliança. Interessante. Por isso que é bom ter um historiador aí na equipe, né? Mas muito bom isso aí. Então, Deus ele apresenta ali os mandamentos ao povo, né? Ele chama o povo para uma aliança, o povo responde positivamente a essa aliança, né? Isso é importante, deixar que o povo falou, nós faremos, nós cumpriremos tudo isso. Então, Deus, ele apresenta, então, em Êxodo, no capítulo 20, ele apresenta os seus mandamentos, né? E o autor, ele pergunta aqui quais são os princípios do decálogo e como ele está organizado. E o próprio autor, ele vai nos respondendo aqui, à medida que nós vamos lendo a lição. Ele diz que nos 4 primeiros mandamentos, o decálogo explica o que significa amar a Deus, ou um relacionamento com Deus, né? Porque o princípio por trás da lei é o amor, Romanos 13, verso 10, né? Amar a Deus e amar ao próximo, como Jesus Cristo bem relatou lá nos evangelhos. E aí o autor, achei interessante aqui que o autor ele não colocou os mandamentos em forma de nãos, né? Ele colocou o mandamento de forma positiva. E é interessante quando nós conseguimos enxergar os mandamentos dessa forma, né? Porque o mandamento, de maneira positiva, ele é o mais palatável para nós hoje, né? Talvez naquela sociedade o não de Deus fosse mais compreensível, né? Mas nós hoje temos muita dificuldade em lidar com o não, né? Nós vivemos numa sociedade em que o não ele é muito parecido, ele é confundido, né, com falta de amor e tudo mais, né? Então, os primeiros 4 mandamentos, né, Deus diz que eles deveriam honrar e reverenciar a Deus, dando a Ele primeiro e mais elevado lugar em todas as situações da sua vida, né? Esse foi o primeiro mandamento, que é o mandamento que diz para não ter outros deuses, né? Até porque ter outros deuses seria uma decadência, né? Visto que eles estavam diante de um Deus que agia, como já foi apresentado anteriormente, e os deuses das nações, eles precisavam ser construídos e até carregados de um lugar para outro, né? Precisavam ter ali uma manutenção para que eles continuassem inteiros, né? Enquanto que Deus era ele quem dava a manutenção ao povo, né? Honrar e preservar a posição exclusiva de Deus e não substituí-lo por algum ídolo, né? Os ídolos cegos, né? Então ali é importante esse mandamento que eu gosto de tratar ele em dois momentos, né? Porque ele diz para não ter outros deuses e também para não prestar culto, porque às vezes a pessoa diz, mas não tem problema você fazer uma imagem, porque você faz imagem de um parente, né? De um amigo, de uma pessoa que você gosta, de um ídolo, um santo do passado que você gosta. Tudo bem que você, então, pense dessa forma, porém, o mandamento diz que nós não devemos também prestar culto, né? Então, não devemos cultuar a nada que não seja ao próprio Deus, e Jesus deixou isso claro também no momento da tentação, né? E ele também diz que nós devemos reverenciar o nome de Deus, né? Lembrando que o nome é o seu caráter, né? O autor destaca aqui o 3º mandamento. Ele não trata somente do fato de você, por exemplo, usar o nome de Deus de maneira inapropriada numa piada ou coisa desse tipo, mas mais do que isso, o Shem bíblico, né? Que é nome, ele tem relação com caráter. Então, é muito mais do que simplesmente você falar de maneira inapropriada o nome de Deus. Quando nós dizemos, por exemplo, que somos cristãos, nós estamos usando o nome de Deus. Correto? E agora, quando eu falo assim, quando eu quero comprar alguma coisa aí de alguém, né? E não quero pagar, ou não pretendo pagar da maneira correta, e falo, pode confiar em mim que eu sou cristão. Eu estou usando o nome de Deus em vão. E o nome nos 2 sentidos, né? No sentido de caráter e no sentido de usar mesmo o nome, né? E aí, o 4º mandamento, que é o dia de descanso, né? Que é esse mandamento, ele tem relação com Deus como nosso mantenedor, né?
porque é dizendo assim, eu paro quando Deus fala para parar, porque eu sei que quem põe o alimento sobre a minha mesa não sou eu, e sim Deus. Isso fica muito claro lá no livro de Isaías, né? Quando ele diz, se vocês não usarem o mandamento para o seu próprio interesse, fazendo desse dia um dia deleitoso, então eu sustentarei vocês com a herança de Jacó. Então esse mandamento é um mandamento de fé, é um mandamento quando eu digo assim, não está nos meus braços, não está na minha inteligência, a minha manutenção está em Deus. Então é isso que esse mandamento, pelo menos para mim, né, esse mandamento ele fala dessa forma. E aí nós partimos para o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Agora já partimos por um relacionamento horizontal, né? Até aqui era um relacionamento vertical, e agora nós vamos para um mandamento. Pode falar, Alexandre, por favor. Só um aspecto que eu acho bem interessante são os 2 mandamentos de transição que eu considero, que é o quarto e o quinto. Por que o quarto? O quarto, que é o sábado, fala muito da nossa relação com Deus, mas ele fala também com a relação com o próximo, porque é o tempo que a gente vai passar com a família, é o tempo que o servo vai poder descansar, é o tempo que o animal vai poder descansar. Então, o quarto mandamento ele é uma transição do amor de Deus sendo manifestado para o meu próximo. E quando a gente vai para o mandamento dos pais, né, que é o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é honrar pai e mãe num mundo que funcione de acordo com a vontade de Deus. Os nossos pais, eles nos apresentam Deus. Os nossos pais, eles tipificam Deus, e são a primeira tipificação de Deus que a gente tem. Por meio do amor, por meio do provimento, por meio da manutenção, por meio do cuidado. Então, ao honrar aos nossos pais na terra, nós honramos ao nosso Deus que está no céu. Então, é interessante, porque o quarto mandamento ele vai do céu para a terra, e o quinto mandamento ele vai da terra para o céu. Então, são 2 mandamentos de transição entre o amor a Deus e ao próximo. Muito interessante. Isso aí. E algumas pessoas até veem o quinto mandamento, né, o honrar pai e mãe, como fazendo parte do primeiro conjunto, porque trata de autoridade também, né? Então, a maneira como nós nos relacionamos com o pai, como figura de autoridade, pode refletir muito da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Muito bem colocado aí, Alexandre. É muito importante, a questão do sábado é sempre muito importante lembrar da manifestação do sábado em relação, porque isso às vezes pode se perder, né? A manifestação do sábado em relação àquelas pessoas que estão próximas de nós, o sábado como um dia para descanso mesmo, né? Que é algo físico, né? É interessante esse posicionamento. Aí nós temos o sexto mandamento, né? Que é um respeito à vida, é uma preservação da vida, é quando alguém diz não matar, quando Deus diz não matarás, ele está preservando a vida do meu próximo e preservando também a minha própria vida nas mãos do meu próximo, né? O casamento, né, que é o sétimo mandamento, que é honrar o cônjuge, né? E isso denota aí diversas formas de honra, né? O oitavo mandamento, que é respeitar a propriedade das pessoas, né? O mandamento, o não roubarás, né? Quando isso protege a sua propriedade e a propriedade dos demais também. E o nono mandamento, que diz para nós respeitarmos a reputação dos outros, né? Não mentindo, não difamando as pessoas, né? Na era das fake news, né? Nós precisamos tomar muito cuidado até com aquilo que compartilhamos aí na internet, né? Às vezes algo que parece fazer muito sentido para nós e nós não buscamos as fontes adequadas, nós podemos estar aí transgredindo esse mandamento. Hoje é muito fácil você transmitir algo inverídico, né? Então, é o décimo mandamento, que é respeitar a si mesmo, para que nenhum desejo egoísta manche seu caráter, né? Que é o mandamento que diz que nós não devemos cobiçar as coisas do próximo, né? E nem a mulher do próximo, no caso, o cônjuge, né? Também o marido. Então, esses mandamentos, eles são regras divinas, né?
E é interessante notar, né, que se você mora num condomínio, esse condomínio certamente tem mais de 10 regras, enquanto que Deus governa o universo inteiro com apenas 10 regrinhas, né, com 10 palavras, né, o decálogo. Então, nós precisamos ver a origem divina, e eu acho que aqui, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, mas a nossa maior carência não é tanto de um Deus que nos abençoe com coisas, de um Deus que nos dê coisas, mas principalmente de um Deus moral, de um Deus que nos dê um padrão de moralidade. E os 10 mandamentos nada mais são do que um padrão de moralidade, né? Porque o nosso padrão de moralidade ele vai se decompondo com o tempo e se adaptando ao conjunto de regras na qual nós vivemos, na sociedade a qual nós vivemos. Então, se nós não temos um Deus moral, né, e aí Deus se destaca muito entre os deuses, né, entre os espíritos das demais religiões, né? Existem religiões que os espíritos são amorais, né? Se você faz uma oferenda e pede algo ruim para alguém, ele vai lá e obedece, porque ele é amoral. Aí, se você pede o bem, ele também obedece, porque ele. Então, um Deus assim, ele não tem serventia para nós, que queremos polir o nosso caráter, né? Um Deus que é submisso ao meu caráter, que é degenerado, imagina como que é poderoso e amoral. Você imagina alguém que tem poder, mas que não tem moralidade, que está sujeito às nossas inclinações, às nossas ordens, né? Então não teria serventia um Deus assim. A verdadeira obediência é uma expressão de amor, né? Então você fazer a vontade do seu cônjuge é uma demonstração de amor. Você fazer o que o seu cônjuge gosta é uma demonstração de amor. Não é diferente do nosso relacionamento com Deus. Aliás, os nossos relacionamentos, segundo a Bíblia, né, conforme a Bíblia nos indica os bons relacionamentos, eles são como se fossem maquetes do nosso próprio relacionamento com Deus, né? Na parte de quarta-feira, diferentes funções da lei. E aqui o autor diz que a lei de Deus revela o seu caráter, né? Isso é importante porque um legislador, ou seja, alguém que cria leis, ele cria sempre leis que são baseadas no seu próprio caráter, né? Então, um legislador corrupto, ele vai criar leis que protejam a sua própria corrupção. Um legislador que é bom, ele vai criar leis bondosas, né? E aí a Bíblia diz, né, em Romanos 7, verso 12, que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, ou seja, reflete o caráter de um Deus que é santo, justo e bom. Então, a lei, o autor demonstrou isso na lição de terça-feira, né? A lei é vista de maneira bastante positiva. Em Mateus 5,17, né, Jesus ele exalta a lei, né? Em João 14, verso 15, 1 Coríntios, os textos estão aí. E aí os escritores bíblicos escreveram poemas, canções a respeito da lei, né? Então nós temos aí a lei sendo exaltada, né? O salmista diz que medita na lei de dia e de noite, né? Ela é o meu prazer, fala que a lei é mais preciosa do que joias preciosas, mais doce do que o mel, né? Então a relação dos servos de Deus no passado com a lei era uma relação positiva, não era uma relação restritiva, né? Eles não viam a lei de Deus como algo restritivo. Então a lei, ela nos ajuda, ela nos proíbe, sim, nos proíbe de nos aproximarmos daquilo que é mal, daquilo que é degradante, daquilo que afasta o nosso caráter do objetivo para o qual nós somos criados. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, deveríamos refletir esse caráter, né? E aí o autor diz aqui diferentes funções da lei, que são inclusive coisas que nós, como adventistas, utilizamos muito, né? Ele diz que a lei é como se fosse uma cerca, né? Que cria um espaço livre para que você possa caminhar, porém, que restringe, criando limites específicos para que você não não entre em situações que possam complicar a sua vida, que possa inclusive levar à morte, né?
a lei também é vista como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, que perdoa os nossos pecados, né? Então, quando nós nos reconhecemos como pecadores ao olhar para a lei, né? Nós olhamos para a lei e decidimos se nós estamos em equidade com a lei, ou seja, se o meu caráter está caminhando paralelamente à lei, ou se nós estamos em iniquidade, que é a palavra usada na Bíblia para o pecado. Se eu não estou de acordo com a lei, eu estou em iniquidade. Então, a lei, ela desperta, né, sabendo que o salário do pecado é a morte, ela nos desperta para um Salvador, para a necessidade de um Salvador. Então, a lei, ela deve nos conduzir a Cristo. Esse é o papel, né? Inclusive, o autor chama atenção aqui que em Gálatas, no capítulo 3, 24, ela é chamada de paidagogos, que é uma palavra grega para professor, para mestre, né, para instrutor, como se a lei ela fosse... e aí muitas pessoas até confundem, dizem que acham que a lei ela serviu para esse propósito até a vinda de Cristo. É verdade que a vinda de Cristo nos revela aspectos profundos da lei, porém, ainda hoje, quando eu me desvio da lei, quando eu me desvio de Cristo, né, o primeiro sinal de que eu me desviei de Cristo é a transgressão da lei, é que eu começo a escorregar, a me desviar de algum aspecto da lei, né? E aí o autor também chama atenção para Tiago, capítulo 1, versos 23 a 25, que falam que a lei é como se fosse um espelho, né? Como se nós contemplássemos o nosso rosto nu no espelho, né? O nosso rosto natural no espelho. E qual é o nosso rosto natural? É aquele que vai contra os princípios de Deus, que está nas obras da carne, né? E uma vez, aí o autor continua aqui dizendo que uma vez que a salvação não é pelas obras da lei, nem sequer nenhum tipo de obra, alguns cristãos concluem, então, que a lei ela é desnecessária. Porém, nós, ao lermos aqui, né, nós vemos que Romanos 7, verso 7, dizia: eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse. Como que eu saberia, por exemplo, que cobiçar é pecado na nossa sociedade atual, né? Que estimula a cobiça, né? Se você abrir agora o Instagram ou uma rede social qualquer, a cobiça está sendo colocada ali como sendo algo positivo, né? Então, primeiro, a cobiça ela é algo que ela não é reprimida pela sociedade e que ela não é reprimida, que não é manifesta publicamente na maioria das vezes, né? Então, é algo que eu preciso fazer uma análise em mim mesmo, né? Por isso que o capítulo 7 de Romanos, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim: como que eu saberia que cobiçar é pecado se a lei não me dissesse? Que é algo que tem que ser feito como uma autoanálise, né? Então, a existência da lei é exatamente o motivo pelo qual nós precisamos do evangelho. Se a lei, a transgressão da lei aqui é pecado, nós precisamos de Cristo exatamente porque a lei ainda é válida, porque a lei ainda está nos cobrando, né, a conduta reta que Deus espera de nós. E aqui tem uma pergunta, né? Você tem sido bem-sucedido nas tentativas de obedecer à lei? É lógico que em algum momento todos nós tropeçamos, né, seja em pensamentos, em palavras, e se tropeçamos, nós devemos nos lembrar que o papel da lei é nos conduzir a Cristo, né? E aí, na parte de quinta-feira, nós temos o título A Lei como Promessa de Deus para Nós. E aí a lei é vista aqui como algo não só positivo, no sentido de que nós temos a lei como um guia, mas também ele destaca aqui que o termo hebraico para se referir aos 10 mandamentos é Devarim, né, que é inclusive o nome do livro de Deuteronômio, que não significa literalmente mandamentos, mas palavras. E, além disso, né, dobar, que é uma derivação, provavelmente, da mesma raiz dessa palavra, ou dabar, né, pode significar promessa. Seria bom que o Ricardo estivesse aqui, né, que ele iria explicar melhor isso aí. E é por isso que várias passagens usam esse termo traduzido como a ideia de promessa, né? E tem aí os textos
E aí tem um texto de Ellen White que confirma isso também, né, dizendo que os 10 mandamentos são 10 promessas. Devemos entender também o decálogo. O que é decálogo? A palavra decálogo é deca, né, que de 10 no grego, e logos é palavra. Então, os 10 mandamentos, eles são 10 palavras. Originalmente, eles eram apenas 10 palavras, 10 ditos do Eterno, né? São os 10 ditos do Eterno, né? Então, o decálogo são promessas de Deus que nos guiarão no caminho certo para que Ele possa fazer coisas maravilhosas por nós e através de nós também, né? Então devemos obedecer porque Deus ordenou isso e ordenou para o nosso bem. Se nós cremos em um Deus de amor, nós cremos em um Deus que sempre nos ordena para o nosso bem. E o autor termina aqui a lição de quinta-feira falando sobre Romanos 10, verso 4, que é utilizado muito para falar que a lei foi abolida, né? Dizendo que a lei, o fim da lei é Cristo. E aqui nós temos dois elementos que nós podemos analisar. Primeiro é o fato de que, se o Lúcio puder colocar esse verso aí, porque são dois elementos que nós precisamos analisar. O primeiro é o que o autor já traz aqui, que o termo fim, né, a palavra fim, ela tem dois significados, né? Se nós não temos um vocabulário muito bom, nós podemos pensar que a palavra fim, ela significa apenas final, término, mas a palavra fim, ela também ela pode ser traduzida como finalidade, né? Inclusive na própria Bíblia, essa mesma palavra, telos, que é utilizada aqui para fim, ela é utilizada como finalidade em muitos momentos, né? Então, dizer que o fim da lei é Cristo não significa que a lei chegou ao fim em Cristo, até porque na continuidade diz que é para a justificação de todo aquele que crê. Então, se a lei ela nos conduz a Cristo para a justificação, então ela ainda é necessária, porque nós ainda necessitamos de justificação. E o outro ponto que eu quero... Pode falar, Alexandre. Só um apontamento interessante, se a gente tomar fim enquanto final, duas metáforas que eu acredito que cabem e que entenderíamos bem aí, é uma estrada e um rio. Qual que é o final da estrada? Onde que a estrada termina? No destino. Então a lei nos conduz a Cristo. O destino para o qual a lei nos leva é Cristo. E aí, isso era há 1000 anos atrás e é hoje. Isso era antes de Cristo e é hoje. A lei me leva até Cristo, para a minha salvação. E A mesma coisa com o rio. Né? O rio corre para o mar, né? Ele termina no mar. E o mar contém a água do rio. Sim. E ainda que convertidos, né, vamos supor aí que após a conversão nós já fomos a Cristo, então não necessitamos mais da lei, mas na verdade a conversão, ela é um processo que vai acontecendo diariamente, né, à medida que a lei vai nos dizendo, olha, isso não, né, ou quem depois de aceitar a Cristo não teve problema com a lei, né? O problema não no sentido de que ela é mais condenatória, mas no sentido de que nós transgredimos, né? E precisamos voltar a Cristo pedir perdão, né? Ou você nunca mais ofendeu ninguém depois de aceitar a Cristo, nunca mais mentiu, nunca mais teve desejos inapropriados. Todos nós, durante o processo da vida, podemos não ter problema com um mandamento ou outro, mas nós temos problemas diariamente, né? Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 9, diz que obtendo a mesma palavra telos é usada, diz obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, o fim da fé, será que a fé também chegou ao fim? Não. A fé, a finalidade da fé é a salvação das nossas almas. E outro termo que é utilizado aqui, que o autor não destacou aqui na lição, é o seguinte, é o fato de que o texto diz não que o fim da lei foi Cristo, não fala da lei como algo no passado, mas fala da lei como algo no presente, fala o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, a lei continua tendo como finalidade apontar para Cristo. Então, a lei, ela não tem
poder salvífico, o poder de imprimir justiça em nós, e só Cristo pode fazer isso, porque ele nos cobre com a sua justiça. Porém, a lei, ela é um objeto de santificação no sentido de que ela nos aponta o caminho que nós vamos seguir, no caminho da direção de Cristo, porque a mesma lei que diz não matarás, não adulterarás, ela também diz que o salário do pecado é a morte. E sempre que nós transgredimos a lei, nós então somos despertados para a necessidade de um Salvador. E graças a Deus, em Cristo Jesus, que esse Salvador, ele está de braços abertos a nos receber. Então, que possamos continuar, né, caminhando com Cristo, caminhando na direção de Cristo, ligados a Cristo, né? A lição começa falando que que Deus, ele nos convida não para um lugar, mas para estar com Ele. Então, ele não tirou o povo do Egito para levar para a terra de Canaã, para levar para o deserto, mas para levar para Ele. E ainda hoje, Deus deseja nos receber, nos levar para Ele. Jesus Cristo disse, lá no capítulo 15 de João, que nós somos galhos de uma videira e que nós permanecemos nele, verso 10, quando nós guardamos os seus mandamentos. Então, que pela guarda dos mandamentos, que possamos nos aproximar cada dia mais daquele que nos cobre com a sua graça, que é Cristo. Eu termino aqui, agora é com o Lúcio. É isso aí, Marcos. E ainda, né, na quinta-feira, essa lição é importante, porque senão daqui a pouco tá que nem Oséias, né? Pega a mulher e adultera com ela, né? O pessoal já tá lendo tudo errado, né? Pois é. Aquele texto que você leu, né, 1 Pedro 1, verso 9, na NVI diz aqui, ó, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Na NVI já até não é o fim da vossa fé, né? Mas é o alvo, é o propósito, é a razão de existir. É bom estudar um pouco da linguística para entender o texto, né, povo? Mas vamos para sexta-feira. Na sexta-feira, pessoal, traz aqui 4 perguntinhas. A primeira é assim: a preparação para receber a lei ajudou Israel a ter a reverência de que precisavam. E aí ele pergunta: hoje existe a mesma reverência, o mesmo temor diante de Deus? Né? Eu vou falar por mim, né? Porque falar pelos outros é fácil, mas falar por mim, será que eu estou tendo aquela reverência de estar buscando a presença de Deus quando nos reunimos na congregação, na grande congregação, principalmente no sábado de manhã, né, para os sabatistas aí? Será que nós temos aquela consciência de que nós estamos buscando a presença do Senhor? Ou a igreja, para mim, está virando reuniões sociais, sabe? E aí, beleza? E aí vai... Eu não sei, né? Ô, Lúcio, quem nunca chegou na hora de dormir e falou assim: Senhor, obrigado pelo alimento, porque estava muito cansado. Quem nunca orou pela boa noite de repouso na hora de comer, porque estava cansado e correndo? Então, assim, é um chamado, e o legal da gente estar estudando a palavra de Deus, de estar se alimentando cada dia, porque, né, o alimento, o almoço de ontem, né, deu energia para ontem. Hoje a gente precisa almoçar de novo, né, precisa jantar, precisa beber água. E a palavra de Deus e o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Você tem que estar nessa presença constante, principalmente para se policiar um pouco, né? Eu tento me policiar de quando estarmos reunidos, buscando adorar o nosso Deus. Claro que a adoração de Deus, estando em paz com os irmãos, isso é adoração também, mas eu acho que falta um pouco de reverência da minha parte. Estou falando por mim, né? Cada um se julga a si mesmo, né? Mas daí junta o Lúcio, junta mais um monte de pessoas que nem o Lúcio, pronto, virou festa, né? Mas eu acho que é bom passar. Claro, o outro extremo também é perigoso, né? Todo mundo entra calado, sai calado, não é isso, né? Não é assim que Deus nos ensina a congregar, tá? Mas é importante buscar a reverência dele e ter essa noção. Isso me ajudou muito na minha infância, apesar de meus pais, principalmente minhas tias, né, serem católicas, mas ela sempre tinha essa presença, essa consciência de que minha avó que tinha morrido, olha, a avó está no céu olhando por você. Então eu tinha uma consciência que eu nunca estava sozinho, né? Minha avó sempre estava olhando por mim e Deus sempre está olhando para você, Lúcio. Né? Mas de certa forma eles estavam 50% certo, né? Deus sempre estava na minha presença, eu sempre estava na presença de Deus, a gente não foge, mas a gente precisa ter essa consciência, né? E se abrir para isso, para não perder, na verdade, a bênção que é buscar a Deus, estar reverente a Deus e poder ouvir a voz dele, né? A segunda diz assim, ó: reflita sobre a fórmula da aliança.
eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que isso significa e como isso se revela em nós, né? Como nós discutimos aqui essa relação, né? Que Deus já... Primeiro que ele fala no verso áureo que ele é dono de toda a terra. Então, quer dizer, nós querendo ou não, nós somos de Deus. Basta a gente reconhecer e aí ele nos dá a liberdade de servi-lo e realmente tornar o reflexo do caráter dele na terra, ou a gente simplesmente viver a nossa vida rebeldemente, né, do jeito que a rebelião nos prega. Então, essa aliança, né, é um chamado, como foi colocado aqui, para que cada um possa, né, aceitar ou não. E como foi o Alexandre colocou, né, é um contrato. E o contrato, não sei quem já teve o privilégio, né, ela tem duas partes assim no contrato, né, que é o contratante e o contratado, né? Tem duas partes que entram em acordo. Não é nada imposto, não é nada que é forçado, é algo que é colocado diante de nós, e Deus falou assim, ó, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. É uma escolha que nós podemos fazer, e na verdade, é uma dificuldade que nós temos, porque olha só na terceira pergunta, diz assim, o que Deus nos ordena então fazer? Ele sempre nos capacita a realizar. Ellen White, né, afirma, né, todas as suas ordens são, na verdade, promessas habilitadoras. E ele fala como aplicar essas promessas, né, que Deus fala assim, ó, eu vou capacitar você, eu vou fazer isso por você. E aí, é uma luta que eu vejo, né, minha e de até alguns amigos meus que estão aí no vale da indecisão do batismo, que eles pensam assim, mas eu não sou santo o suficiente, mas... hoje mesmo uma amiga falou, mas essa semana eu nem lembrei de Deus, sabe? Eu só vou lembrar de Deus quando eu preciso dele. Que relação mais, né, impura essa, né? De ficar achando que é um mercantilismo, que parece que é uma relação de comércio, né? Que eu preciso, então vou lá adquirir. E, na verdade, né, eu queria colocar aqui com vocês o texto que eu refleti, né? Foi João 15, verso 5, se eu não me engano, que ele fala assim, ó, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Eu sou a videira, olha só, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muitos frutos, como a gente discutiu. E aí vem essa parte, ó, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou em outras versões, sem mim nada podeis fazer. E talvez, irmãos, está faltando um pouco dessa parte, sem mim nada podeis fazer. Sabe, às vezes a gente ainda quer tomar as rédeas da nossa vida, a gente ainda quer se purificar, porque talvez nós né, nós gostamos da Inquisição, nós gostamos do joguinho de regras, sabe? Que eu quero cumprir, porque talvez cumprindo isso eu me sinta honroso, né? Ou com mérito, né? E na verdade, sem mim, nada podeis fazer. Sabe, a gente precisa aprender isso, ou quem já aprendeu, esqueceu, relembrar, que, né, até o efetuar tem que vir de Deus na nossa vida. A transformação, a libertação dos seus pecados, sabe, é uma oração muito simples. Senhor, faça-se em mim segundo o teu querer. Jeremias, né, tira esse coração de pedra que eu tenho aqui dentro, coloca um coração de carne. Então, muitas vezes a gente não entende que Deus dá essas promessas e fala assim, aceita, sabe? Para que eu realmente habite em você e eu faça a transformação. Né? Como nós colocamos aqui, é um Deus que nos busca, é um Deus que se oferece para nós, é um Deus que, como diz Apocalipse, Deus nos ama e por nós, para nos libertar do pecado, derramou sangue para cumprir toda a lei universal e hoje diariamente está aí, colocando-se à disposição de nós para que a gente fique em contato com ele. E na última, diz assim, como responder à ideia de que, após a cruz, a lei foi anulada? Na maioria dos casos, o que os adeptos dessa ideia, né, dessa teoria, realmente acredita que foi abolido? Né? É a pegadinha, né? Ninguém acredita que é possível matar, que já pode desrespeitar pai e mãe, que já pode adulterar, que pode mentir, pode cobiçar. Ninguém acredita nisso. Mas o que todo mundo critica, né? Que é o selo, que aí quem é mais escatológico, né? Todo mundo acredita que o sábado não está mais em vigor, né? Então, na verdade, quem fala que a lei foi pregada na cruz,
se ele parar para analisar o que ele está falando, ele sabe que, na verdade, ele acha que o sábado foi pregado na cruz, não a lei. Ele sabe que honrar, a vida ainda deve ser respeitada, né? A verdade deve ser dita. Então, infelizmente, né? Mas eu também, por muitos anos eu vivi na ignorância, então a gente também tem que, né, ter um pouco de empatia e dar tempo ao tempo, amadurecimento, e servirmos, né, de bênção na vida dessas pessoas, para que nós possamos levar a essas pessoas esse ensinamento que a gente tem aprendido. Olha que lição maravilhosa hoje, né? De como existe essa relação de Deus. Que nós possamos, sabe, levar para as pessoas um pouco mais dessa luz, porque o mundo só está levando trevas, mano. O mundo está só levando agitação, guerra, né? Filme de terror, estava observando nos streaming, como filme de terror tá em alta, não sei porquê, acho que o pessoal tá gostando de ver coisa feia, né, e não cuidando aí das janelas da alma. Então, que você possa ser aí realmente o povo desse Deus que está aí se dispondo a ser o seu Deus. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos encerrar aqui. Já na 9ª lição, tempo passa, tempo voa. Agora, o povo que recebeu a lei no Sinai vai aqui para a lição 9, vivendo a lei. Vamos ver como que esse povo colocou tudo isso em prática, né? Conforme ouvimos, faremos. Será? É nós, né? Um dia a gente faz, outro dia não. Mas antes de nos despedirmos, então, para que Marcos André nos despeça com uma oração. Isso aí, vamos orar. Santo e bom Pai, muito obrigado por essa lição, Senhor. Obrigado pela vida, pela salvação. Obrigado porque o Senhor nos alcançou conforme estudamos hoje. Não somos nós que procuramos o Senhor, mas o Senhor que sempre esteve à nossa procura. Obrigado porque o Senhor nos aceita, nos recebe, nos purifica e nos transforma. Te pedimos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que o Senhor continue imprimindo a tua lei na nossa mente, no nosso coração, fazendo viver segundo a tua vontade e nos perdoando, Senhor, quando tropeçarmos pelo caminho. Pedimos uma bênção especial pela recuperação do Ricardo e que brevemente ele possa estar conosco aqui novamente. Abençoa também cada família, cada pessoa que nos acompanha aqui. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, pessoal, valeu pela sua companhia. Deixa eu colocar todo mundo aqui para dar um tchauzinho. E nos vemos, então, no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.